Boa noite para todo mundo. Hoje, 21 de fevereiro de 2024. Mais um dia de calmaria nas bolsas, de certa forma, tirando lá nos Estados Unidos, que a gente vai falar já já. Tudo com o mercado na expectativa desse balanço da Nvidia. Eu estava comentando hoje com uma pessoa que era só isso que eu lia nas notícias, né? Eu fico sempre acompanhando as notícias em várias fontes aqui de informação que eu acompanho para poder operar direitinho e tal. E no final das contas, 80% de tudo que eu li era as expectativas do balanço da Nvidia. Pois bem, o mercado está parado. Os Estados Unidos deu uma azedadinha mais forte no final do dia, por conta da ata do FONC, que a gente vai falar já já. Mas no final das contas, esse balanço ele é realmente muito esperado pelo governo. Pelo mercado. Então vamos lá, minha gente. De antemão, peço para deixarem o like no conteúdo, se inscrevam no canal, bem-vindo para quem está chegando. E vamos falar de mercados, né? Pronto, agora tá certinho. Vamos lá. Abrindo o panorama aqui, as bolsas da Ásia, elas fecham mistas. Tá? Vale destacar que quem tá no positivo é praticamente a China. E o resto das bolsas lá na Ásia estão no negativo, mas assim, de certa forma dentro de uma estabilidade. Tá? A China fica no positivo aí mais uma vez. Desculpa. Essa madrugada foi estabelecida uma nova lei para o mercado de ações, uma nova regra, né? Para o mercado de ações lá na China, em que os fundos eles não podem vender ações líquidas nos primeiros 30 minutos de pregão lá e nos últimos 30 minutos de pregão. Então, assim, aí a regra é mais detalhada e etc., mas é mais uma pressão do governo. Eu venho comentando com vocês aqui outras que já foram anunciadas, dos bancos lá não poderem vender a descoberto, enfim, para poder manter dentro de uma certa estabilidade as bolsas da China. Então as bolsas da China, está quase sendo proibido que a bolsa caia por lá. Né? De qualquer forma, não reflete a realidade. Não é uma medida que está sendo tomada para atuação na economia real da China. Né? Mas de qualquer forma, o governo chinês está fortemente empenhado em controlar a volatilidade das bolsas por lá. Vamos seguir acompanhando por quê, né, minha gente? Bom, dito isso, as bolsas por lá na China acabaram fechando no positivo, tá? Quando a gente olha para o minério de ferro toma mais um tombo essa madrugada. Para vocês terem noção, hoje pela manhã, a cotação do minério de ferro estava abaixo de 900 mil yuans. Estava em 893, eu anotei aqui. 893 mil yuans. Então, por mais que a gente veja um negativo aqui, ao longo do dia o minério de ferro recupera parte do tombo que ele teve essa madrugada. Mas ainda assim, os tombos do dia de ontem permanecem no preço do minério de ferro, tá? Vale, inclusive, hoje ela dá uma respirada em relação à queda que ela teve no dia de ontem, tá? Quando a gente olha para o petróleo, ele recupera a queda de ontem, basicamente, tá? O petróleo, sem um drive específico relacionado ao Oriente Médio, que possa, né, estressar ou acalmar a cotação, né, do barril de petróleo, ou relacionado à demanda, enfim, vai ficar oscilando aí dentro de um eixo aí. Vale lembrar, os especialistas de petróleo, eles afirmam que o novo drive, tirando alguma breaking news, obviamente, mas o novo drive que o petróleo vai aguardar aí para poder se movimentar de fato, vai ser a reunião da OPEP no mês de março. Nessa reunião, a OPEP vai anunciar se ela pretende estender o corte de produção por mais alguns meses ou não. E aí sim, isso tende a fazer um preço maior no mercado e trazer um pouco mais de volatilidade aí para as cotações dessa commodity, ok? Bom, quando a gente vem para a Europa está dentro da estabilidade, tá, minha gente? Quando foi divulgada a ata do FONC nos Estados Unidos, as bolsas por lá já estavam fechadas, tá? Eu vou trazer só um destaque aqui para vocês, relevante, que é a bolsa, aqui, marquei para vocês, que é a bolsa do Reino Unido, tá? A bolsa do Reino Unido, ela cai mais, né, se a gente comparar, por exemplo, o Eurostoxx, que é onde eu olho bastante aqui, que ele fica aqui embaixo, né? 0,27 de alta é nada, completamente estável, tá? As bolsas de cada país tiveram suas oscilações, mas ok, o Eurostoxx aqui tá dentro da estabilidade. Agora, quando a gente olha para a bolsa do Reino Unido, a bolsa do Reino Unido, ela pesa um pouco mais, primeiro por conta de mineradoras que sentem esse tombo do minério de ferro que aconteceu durante a madrugada, justamente aí quando as bolsas da Europa estavam abertas, tá? Então, as mineradoras sentem lá, além disso, uma mineradora de lá soltou um balanço que veio terrível
e isso corrobora para a negatividade das ações de minério de ferro de um modo geral por lá. E o outro setor que sentiu muito no Reino Unido foi o setor bancário. Saiu o balanço do HSBC e ele veio muito ruim, eles tiveram que assumir um prejuízo do ano passado, enfim, relacionado a algo pontual lá. Porém, trouxe uma negatividade para o setor, para as ações do HSBC e acabou contaminando o setor bancário todo lá no Reino Unido também. Né? Então, assim, essa negatividade aqui, ela é muito proveniente de preço de commodity, que eu já falei com vocês, mas balanços, tá? De novo, balanços aqui, tá? Mas fora isso, não aconteceu nada demais lá na Europa que tivesse uma relevância para eu comentar aqui com vocês. Quando a gente vem aqui para as bolsas dos Estados Unidos, agora as bolsas dos Estados Unidos bastante negativas, tá? Vale lembrar que elas ficaram no campo negativo praticamente o dia todo, no dia de hoje, tá? Na expectativa aí, né, do balanço da Nvidia que vai ser divulgado, eu até atrasei um pouco a gravação do balanço, do resumão aqui para vocês, eu tava vendo se saiu, do resumão aqui para vocês, para ver se o balanço da Nvidia saía e eu comentasse nesse resumão, mas não saiu, eu falei, quer saber, vou gravar de qualquer forma. Mas vamos lá, as bolsas por lá já estavam no negativo, no período da tarde elas intensificam a queda, principalmente depois da divulgação da ata do FONC. A ata do FONC, no final das contas, manteve o tom hawkish do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, lá no dia da decisão de política monetária, tá? Então, os dirigentes, eles deixam claro que eles não estão com pressa de cortar os juros por lá, tá? Que eles precisam se sentir mais confiantes de que a trajetória da inflação está no caminho da meta de 2% deles, tá? Eles falam assim, olha, a inflação está caindo, a gente vê uma trajetória de queda, mas a gente precisa se sentir mais confiante ainda de que ela está indo para o caminho de 2%. Então, assim, eles não têm pressa nenhuma para esse primeiro corte de juros lá dos Estados Unidos. Vale lembrar que quando a gente entra na Fed Watch, eu nem deixei ela aberta aqui para vocês, mas vocês podem dar uma olhadinha aí. Quando a gente entra na Fed Watch, o mercado precifica agora, né, depois de todo esse período hawkish, desde o início de janeiro até agora, lá dos Estados Unidos, o primeiro corte de juros em junho, tá? Em junho, principalmente, né, prioritariamente, em junho, tá? Então, assim, esse tom mais hawkish, ele acabou subindo aí o tom dos juros americanos, tá? Eles já estavam no positivo, eles subiram um escadinho hoje, esses juros americanos, ao longo do dia. Mas com a ata do FONC, deu uma intensificada nessa movimentação praticamente, né? Então eles acabaram permanecendo aí no campo positivo, o que corrobora aí com a queda das bolsas lá dos Estados Unidos. E vale lembrar que desde ontem as bolsas dos Estados Unidos botaram o pé no freio, no sentido de cautela, principalmente também por conta desse balanço da Nvidia que vai sair finalmente no final do dia de hoje, tá bom? Bom, quando a gente olha para a nossa bolsa aqui no Brasil, ela tá no campo negativo, mas dentro de uma estabilidade, tá? Ela chegou a pesar mais ao longo do dia de hoje, mas assim, também nada demais. O range de negociação do nosso índice hoje foi extremamente pequeno, do dólar foi até um pouco maior, mas o do índice foi bem pequeno, sem muito motivador muito específico que pudesse movimentar a nossa bolsa. Tá, ela até sente bem menos aí, inclusive, a ata do FONC do que as bolsas americanas. Ela até pesa um pouco na divulgação da ata, mas recupera até o fechamento do pregão aqui, que está quase fechando, e permanece aí dentro de uma estabilidade. Tá? Aqui no Brasil a gente não teve nada demais acontecendo, as reuniões lá em Brasília continuam. Hoje o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, teve uma reunião de 2 horas com o Pacheco, que é o presidente do Senado, não deu entrevista depois que saiu dessas reuniões. A princípio, eles estavam discutindo formas de viabilizar a aprovação da reoneração da folha de pagamento no Congresso, tá? Tanto no Senado aí quanto na Câmara. Também discutiram a questão da PERSE lá, que é aquele não sei se eu posso chamar de projeto, mas que financia aí projetos de entretenimento no Brasil e que há uma denúncia feita pelo Fernando Haddad de que há lavagem de dinheiro, fraude, enfim, em cima dessa linha de projeto, mas o Congresso está extremamente resistente em mexer nisso daí, porque provavelmente tem muito lobby envolvido. Enfim, fato é que hoje novas reuniões, teve reunião com o presidente Lula também, enfim, novas reuniões tiveram lá em Brasília para tentar articular uma solução aí para a reoneração que, na expectativa do Ministério da Fazenda, vai trazer uma arrecadação importante para busca desse tão sonhado déficit zero para 2024, né?
Mas, mesmo depois das reuniões, nenhuma coletiva de imprensa foi dada para dar uma direcionada no mercado em relação a esse tema, tá? Os dólares nos emergentes, então assim, sem novidade sobre isso, só movimentações. Então assim, o dólar nos emergentes, ele permaneceu no campo positivo aqui, não foi diferente, tá? Os nossos juros, eles permaneceram dentro de uma estabilidade total no dia de hoje, a oscilação deles foi bem baixinha, inclusive, tá? E a cesta DXY, a gente pode considerar que ela está praticamente dentro de uma estabilidade. Ela oscilou levemente negativa ali, depois levemente positiva, depois negativa, mas assim, nenhum movimento expressivo, abrupto, nada demais, tá? A gente pode dizer que a cesta DXY hoje, dentro da estabilidade para queda, né? Os emergentes aqui, como vocês podem ver esse quadradinho de baixo, os emergentes aqui dentro de uma estabilidade, mas para alta. Mas, de qualquer forma, dentro de uma estabilidade, tá? Então, é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Deixa eu voltar para a tela. Aí. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que tenham aproveitado as movimentações. Aguardem esse tão esperado balanço da NVIDIA sair. Tende a fazer preço no mercado para o bem ou para o mal. Esses preços tendem a fazer preço nas bolsas aqui, na nossa bolsa e no nosso dólar aqui no Brasil. Do dólar até que não sei, mas na bolsa talvez, né? E eu vejo vocês no resumo de amanhã. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.